Aliás, há aqui uma situação que efetivamente nos coloca nesta matéria, que tem a ver com, e isso também já foi identificado e dito pelo diretor-geral do FMI, que nós não temos propriamente um problema de dívida pública. Nós temos, e por isso ficamos mais sujeitos, nós temos um problema, de facto, quer da dívida externa, quer da dívida privada, em que, efetivamente, nós tivemos um problema do crédito fácil, o problema da alavancagem de crédito. Mas a dívida externa também tem uma componente de dívida pública, obviamente. Não, mas o problema já está perfeitamente, vamos lá, não vamos ser demagógicos relativamente a isto. Ou seja, nós estamos num momento em que, efetivamente, é muito fácil dizer coisas. E é muito fácil ter falta de uma postura de Estado relativamente a estas matérias. Mas nós não vale a pena estarmos em Portugal a dizer uma coisa que nem os nossos avaliadores dizem que existe. Mas, Ana Paula Vitorino, vamos olhar para esta questão. Aliás, existe uma tese... Nós, aliás, tivemos uma evolução muito favorável em termos de déficit e em termos de dívida. Mas muito bem, mas partindo da sua tese, se me permite classificá-la assim, de que pós-chumbo do PEC 4 a situação complicou-se de forma significativa, nomeadamente nos mercados. Aliás, como mas seria... partindo dessa situação, sim, obviamente que estamos hoje perante uma avaliação de contas em que o déficit foi alterado, a dívida foi alterada por parte do INE, as empresas públicas, nomeadamente no setor dos transportes, têm buracos. Vamos ser sérios relativamente a esta matéria. Não, vamos lá ver. Terminada a minha questão, que eu lhe pergunto o que houve foi uma alteração de critérios. Mas nada disto aconteceu após o PEC 4. Rui, não, vamos lá ver se nós nos entendemos. Existiam determinados critérios que a serem aplicados, e critérios que eram aplicados em Portugal, nos outros anos todos para trás, e também nos outros países da União Europeia, que excluíam determinadas, ou seja, havia determinadas dívidas, determinados déficits que não consolidavam com o déficit da República. Em Portugal, na Alemanha, onde quer que fosse. Houve uma revisão desses critérios, o que fez com que Portugal, o governo que tinha estabelecido como objetivo, de facto, ter um déficit de 7,6% o ano passado, e que teria, de acordo com os mesmos critérios, ter um déficit de 6,8%, e com essa revisão, de facto, ultrapassou os 8%. Mas isso passou-se aqui, passou-se na Alemanha e passou-se na Áustria. Ou seja, quando há revisão de critérios, não vale a pena dizer que os valores atingidos são mais elevados porque houve má performance lá do governo. Não. Houve uma boa performance relativamente aos objetivos fixados e, de facto, com a alteração de critérios, houve essa... Mas, obviamente, esses critérios foram definidos pelo Eurostat e são iguais para todos e provocou essa revisão. Mas em Espanha as empresas públicas também... Também integraram a Renfe, olha, com o mal dos outros, costuma-se dizer, com o mal dos outros damos nós bem. Mas o que é facto é que se nós pensarmos na Renfe, na SNCF francesa, enfim, nessas empresas, têm todas déficits e dívidas muito superiores às nossas empresas públicas de transportes e elas não estão a consolidar com o princípio de consolidação da República. E, portanto, nós não podemos distorcer as coisas. Nem podemos dizer que era necessário mais cedo recorrermos a este apoio. Não. Houve efetivamente um comportamento dos mercados internacionais inexplicável relativamente ao nosso país. E potenciou esta situação. Mas deixe-me só dizer mais uma coisa. Agora, efetivamente, para essa credibilidade, e eu concordo com o Alexandre, nós temos de ter aqui uma postura de consenso entre todos os partidos políticos. Tem que ser uma postura de Estado. Aliás, o Presidente da República já veio pedir isso também ao seu partido, ao Partido Social Democrata. Tem que haver uma postura de Estado, ou seja, uma postura construtiva e uma absoluta discrição. O que não é compatível com o Dr. Pedro Passos Coelho chegar e fazer uma lista de 27 dúvidas, que até eu sou engenheira, não sou financeira, mas eu olho para os documentos oficiais, publicados nas nossas instâncias e sem responder, sem perguntar a ninguém, à maior parte daquelas dúvidas. Mas dizer que esqueletos no armário, rabos de palha ou coisas parecidas, não contribui a nada para aquilo que o Presidente da República e bem veio pedir aos partidos da oposição. Alexandre Mota Pinto, há aqui uma questão que, obviamente, os portugueses se colocam, que tem que ver com o seguinte: os partidos da oposição uniram-se em bloco para chumbar este PEC 4. Ora, o que está em cima da mesa é um PEC 4, certamente com algumas revisões. Como é que os partidos da oposição vão conseguir explicar que chumbaram um documento que vai servir de base ele próprio para ser o novo documento?
Este PEC 4 versão 1 ou PEC 5, se quiser. Quer dizer, a verdade é que não se via, através dos sucessivos PEC, não se via melhorias significativas da situação. E aquilo que aconteceu quando se chumbou o PEC é que, no fundo, se antecipou o inevitável. Quer dizer, nós, se neste momento, quando pedimos apoio externo, vimos a saber que o Estado tem dificuldades para pagar os salários no mês seguinte, quando pede auxílio externo, então o que é que aconteceria se fôssemos aprovando mais uns PECs? Se continuássemos nesta irresponsabilidade, em que, no fundo, estávamos à beira da bancarrota, mas estávamos a esconder isso. Não é verdade. Porque este foi o facto mais saliente da vida pública portuguesa e da política portuguesa nos últimos 2 anos. Quer dizer, tivemos um Primeiro-Ministro que se candidatou às eleições dizendo que era o melhor Primeiro-Ministro em finanças públicas, enfim, da história da democracia portuguesa. E era verdade, à data desta afirmação. É verdade, estamos na falência, é verdade. Não, fantástico, desculpa, fantástico, doutora Ana Paula, fantástico. Realmente, eu não sei como é que consegue desculpabilizar dessa forma, desculpe que eu diga, porque os factos são os factos. Fizemos factos que não são de sumenos. Nós temos uma evolução extremamente positiva de 2005 a 2008, em termos de dívida e em termos de déficit, e esses dados são dados oficiais, e o que é facto é que houve uma crise, e o senhor tende a esconder essa crise. E neste momento, para além da crise financeira e económica, existe uma crise política determinada pelo líder do seu partido. É isso que está. Não a vou interromper. Posso dizer? É isso que está aqui em casa. Continuo a achar então que o engenheiro Sócrates foi o melhor primeiro-ministro de sempre em termos de finanças públicas. Foi um dos melhores. Eu fico a perceber realmente aquele espetáculo que houve no Congresso do PS, quer dizer, continuam a acionar o Primeiro-Ministro. O PS é um partido com muita gente, tem que olhar para estas coisas de outra forma, de uma forma menos apaixonada, mais pedagógica, continuar a defender isso, continuar a defender essa ideia. Quando objetivamente, eu estou a falar de factos, agora deixe-me falar, por favor, que eu ouvia com toda a cortesia. Quando objetivamente estamos a falar de factos, Portugal está na bancarrota. Este Primeiro-Ministro, nos últimos 5.000 dias de governo, teve 4.000 dias no governo. O líder da oposição teve 0. Dizer que a culpa é do líder da oposição, eu acho que isso é de uma falta de veracidade, enfim, de discussão política. Não podemos... Eu acho que devemos realmente olhar para a frente, mas com outra pedagogia. Não me diga que o engenheiro José Sócrates é o melhor Primeiro-Ministro de Portugal em matéria de contas públicas, porque isso realmente está totalmente desfasado da realidade. Eu quero lhe dizer mais. A evolução, por exemplo, não foram os mercados, a evolução da dívida pública durante os últimos 5 anos foi enorme. Não foram os mercados que aumentaram a dívida pública de 60% do PIB para 90% do PIB. E também deve saber que o déficit, que é um déficit com uma grande derrapagem de 2010, foi conseguido à custa de 2% do déficit ser diminuído com a inclusão do Fundo de Pensões da PT. Não é verdade. Desculpe, é verdade. Isto é um facto. Eu estou a falar de um facto. Sem que estejam contabilizados os encargos futuros com o aumento das pensões. Eu acho que nós realmente devemos concentrar-nos no futuro, mas de uma forma pedagógica. O PS e o PSD, isto é importante que se diga, o PS e o PSD têm muita coisa em comum. Quanto aos princípios, quanto a questões de princípio, estão de acordo. Ambos defendem um Estado social, ambos defendem uma economia social de mercado. Mas, talvez, por muitas vezes lutarem pelo mesmo eleitorado, depois há aqui uma beligerância excessiva. Quer dizer, mas também essa questão não tem que ver também com os próprios líderes dos 2 partidos? Eu penso que sim, enfim. Eu penso que sim, quer dizer, a verdade é que sendo os partidos tão próximos em termos ideológicos e em termos de propostas, não há depois aqui uma personalização que torna difícil por estes dias a negociação entre os 2 partidos? É verdade, mas o PSD já tem tido vários líderes e, no fundo, todos se queixam de um grande problema de falta de confiança no atual líder do PS. Aliás, é por isso que o líder todos eles, não foi um, não foi 2, não foi 3. Quando houver algum que diga que tem muita confiança no líder do PS, é melhor passar-se para o PS. Não, sabe que isso... Não, confiança política para chegar a acordos. Claro, é disso que nós precisamos. O que é preciso para o país é que um líder do PSD confie num líder do PS e vice-versa. E isso não tem acontecido com este líder. É disso, só assim é que realmente vamos a algum lado, só assim é que podemos... Portanto, eu não vejo aqui uma piada, acho que isto é absolutamente necessário para o nosso futuro coletivo, que haja realmente um entendimento forte entre o PS e o PSD, com um líder do PS, que aos olhos do líder do PSD seja credível, e que realmente tem que ter um discurso, tem que ter um discurso mais verdadeiro. Quer dizer, continuar a dizer que é o melhor nas finanças públicas quando nós estamos na bancarrota, quando os finlandeses não nos querem apoiar, quando estamos
eu acho que isso é absolutamente excessivo. Quer dizer, o que é que aconteceria depois a banca, por exemplo, e o setor privado sofre isto? O que é que aconteceria? A banca sofreu imenso isto. Quer dizer, teve que ser o Banco de Portugal e os bancos a dizer que tínhamos que pedir ajuda externa, porque senão... E o Ministro das Finanças. Alexandre, eu vou pegar na sua deixa, porque obviamente esse é um tema que também vamos analisar mais à frente neste Closing Bell, a questão da banca e da alegada pressão que a banca fez para que o Governo pedisse ajuda externa.